Amém. Saúde, amada igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Estava hoje me lembrando do rei Davi, né? Que ao mesmo tempo em que reinava, ele também era músico, tocava, né? Servia a Deus também com a música. E hoje, por ausência dos nossos músicos, né, que creio eu que estão com seus afazeres, não puderam estar aqui, mas que a igreja continua orando por eles, porque faz falta. E hoje eu estava ali e sei o quanto é difícil ali, né, estar cumprindo também com esse ministério, mas aprove ao Senhor estarmos aqui. E glória a Deus por isso, porque eu e você estamos aqui nessa noite para juntos participarmos da ceia do Senhor. De antemão, gostaria também de agradecer pela oportunidade dada pelo anjo dessa igreja, o pastor Ricardo, que assim nos concedeu a oportunidade para estar assim trazendo a palavra do Senhor e transmitindo o que o Senhor quer para o meu e para o seu coração nessa noite. Sem mais delongas, gostaria que, juntamente com a igreja, estarmos abrindo a palavra do bom mestre no livro segundo Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 15. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 15. Quem não tiver a Bíblia, acompanha aí com quem tem do lado, e quem puder também, estará sendo transmitida aqui também no nosso telão. Sim, a palavra do Senhor. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quantos podem agradecer ao Senhor por essa palavra? Estava meditando hoje na palavra do Senhor e achei muito interessante a respeito da mesa. O Senhor, enquanto eu estava lendo, o Senhor colocou muito no meu coração, veio forte essa palavra mesa. Quando a gente fala em mesa, nós pensamos logo em um ajuntamento de família. Nós pensamos logo em quê? Em um assentamento ali onde muitos partilham de uma alimentação, e nessa alimentação você tem contato com amigos, você tem contato com a sua família, ali, de repente, colocado fatos ali, narrado algumas coisas, de repente o pai de família, ele deixa para dizer algo bastante importante ali durante a mesa, durante o momento em que eles estão celebrando ali um almoço, ou de repente até mesmo uma ceia, um café da manhã, mas nós entendemos que tem que estar a família reunida à mesa. Não sei hoje, né, com a família que dizem aí, famílias modernas, que cada um às vezes pega o seu prato de comida, vai um para um lado, outro para o outro, vai para o celular ou para onde for, e não se juntam mais. Mas graças a Deus que a igreja tem permanecido nessa família tradicional, nessa família que cultua, nessa família que preserva a união, preserva a comunhão. Então, quando falamos em mesa, nós falamos em comunhão. E eu achei algo bastante interessante. O Deus Todo-Poderoso, que despiu-se de toda a sua glória, resolveu assumir a forma humana, pastor Gil. Ele fala ali para os discípulos: eu desejei muito, tive muita ansiedade para estar aqui convosco, participar dessa ceia.
E eu aprendo com isso uma coisa, que pastor Rafael, que não é nós que convidamos o Senhor para a ceia, mas Ele nos convidou. Ele que tinha desejo em estar conosco, e glória a Deus por isso, glória ao Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu para participarmos com Ele dessa ceia. Quando falamos em ceia, nós vemos aqui que foi num período, pano de fundo aqui, onde Jesus escolheu a data para que eles estivessem ali ceando, foi numa época de Páscoa. E quando falamos de Páscoa, lembramos do povo de Israel, quando ali o Senhor instituiu a Páscoa ali por Moisés. Lembramos que naquele momento em que o povo estava sendo ali cativo do povo egípcio, eles estavam sofrendo ali o cativeiro, e o Senhor ali determinou por Moisés que eles celebrassem essa Páscoa, que significa passagem, ou seja, eles seriam libertos ali, e o Senhor instituiu instituiu ali procedimentos para que essa Páscoa fosse celebrada. E eu aprendo mais uma coisa: não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós participamos da ceia do Senhor. Tem-se procedimento, tem-se ordem, tem-se decência para que se participe da ceia do Senhor. E nós vemos ali que Jesus, Ele celebrou a ceia junto com seus discípulos na época ali em que celebrava-se a Páscoa em Jerusalém, em Israel, ali, e revelando para eles realmente o significado que estava oculto até aquele momento, que de repente estaria como um mistério para a nossa geração, que estaria como um mistério para o homem, que realmente o significado da Páscoa estava no Senhor Jesus, que estava prestes a ser oferecido. O Cordeiro mudo, o Cordeiro santo, sem nenhuma mácula, estava para ser oferecido pelo seu pecado. E o Senhor Jesus, Ele dá ordem. Se nós vemos também em João, fala ali com detalhes também. Lucas e João trazem muitos detalhes a respeito desse momento da ceia, onde Jesus, Ele orienta ali aos seus discípulos que fossem ali, que assim que eles encontrassem um homem que estivesse com um cântaro na mão, que seguisse e fosse ali e perguntasse qual era o local onde teria sido reservado para o mestre assim poder celebrar a Páscoa. E eles obedeceram, seguiram a ordem do Senhor Jesus, e foi feito ali, escolheu-se um lugar onde esse moço que mostrou para eles onde seria celebrado a ceia, que era em um pavimento superior de uma casa. E eu, irmãos, aprendo mais uma coisa com isso: o Senhor, Ele quer o centro da minha vida, Ele quer o centro do seu coração. É momento de ceia, é momento de celebrar a morte e ressurreição de Jesus. E aonde está o nosso coração nessa noite? Será que está reservado? Será que está ali de prontidão para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa cear junto contigo, junto comigo nessa noite? Nós vemos que o Senhor, Ele desejou estar ali com os discípulos, e assim houve, se reuniram, e o Senhor Jesus deu ali uma mensagem para eles. E quando nós olhamos para a ceia, nós vemos também que é um momento de nós lembrarmos não só da morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas que com isso também o Senhor, Ele nos trouxe também esperança. E você pode perguntar: pregador, e qual a esperança que o Senhor Jesus, Ele nos deu? Ele falou: não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Será que você não entendeu? Eu vou trazer novamente a sua lembrança, e já foi falado aqui: o Senhor Jesus, Ele voltará para buscar o seu povo. E o Senhor Jesus, que ansiou muito em estar ali com os discípulos, Ele deseja muito por esse dia, onde eu e você estaremos junto com Ele para celebrarmos essa ceia, agora no reino dos céus, agora junto dEle nas mansões celestiais. E isso nos traz esperança. O Senhor, Ele tratou ali, no momento em que estava na ceia, no momento em que estavam à mesa, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele trouxe algumas revelações para os seus discípulos.
E revelações essa ali que eles só puderam saber porque estavam à mesa. Eles estavam sentados à mesa com Jesus, e Jesus trouxe alguns ensinamentos, trouxe algumas revelações. E se nós olharmos também de antes de estarem na mesa, relata também os apóstolos quando escreveram os evangelhos que eles entraram ali e para participar da ceia, o Senhor Jesus, ele tira ali a sua túnica e chama os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos antes de eles celebrarem a ceia. Eu aprendo outra coisa com isso: antes de nós tocarmos o pão ou bebermos do cálice, nós temos que ter esse momento de lavagem dos pés com o Senhor. Interessante, Pastor Rafael, é que quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, ele: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. E o Senhor Jesus olha para ele e fala: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então me dê um banho todo. Falou: mas você não precisa, Pedro. Vocês não precisam mais de banho, porque vocês já estão limpos pela palavra, mas os pés estavam sujos. E quando fala-se de pés, o Senhor tocou o meu coração para dizer: filho, por onde andam os seus pés? Para onde você tem ido? Para onde você tem apressado os seus pés na minha presença? Porque nós, irmãos, mesmo que não estejamos aqui no templo, estamos constantemente na presença de Deus. Mesmo que nós pensemos: não, eu leio a palavra, eu venho aos cultos, mas aquele que conhece o profundo e oculto do nosso coração está tratando com o crente nessa noite: deixa eu lavar os seus pés. Nós vemos um dos amigos, quando se fala-se de mesa, fala-se também de amigos. E quando fala-se de amigo, eu lembro de Lázaro. Quantos conhecem a história de Lázaro? Não precisamos discorrer aqui, mas Lázaro era um dos amigos ali de Jesus que adoeceu. E mandaram um recado ali para Jesus, como nós já sabemos. O Senhor Jesus falou que iria lá, mas ele se demorou e Lázaro chegou a morrer. E vemos na palavra do Senhor que o Senhor Jesus, depois ele se retira e vai até aquele lugar, e as suas irmãs ali reclamam com Jesus, dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali o Senhor Jesus fala para ela que se ela cresce, aquele que crê no Senhor Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. E o Senhor Jesus, quando chega diante ali daquele sepulcro, fala na palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele chorou. Será que o Senhor, ele tem olhado para a crente nessa noite e tem derramado lágrimas porque está como Lázaro? O Senhor deseja ceiar com ele, mas ele está morto, e ainda além de morto, ainda tem uma pedra na frente do seu sepulcro. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor Jesus que ressuscitou Lázaro, ele está aqui para ressuscitar crente nessa noite que está dentro do sepulcro. E o Senhor Jesus diz nessa noite que ele vai tirar. E diz a palavra do Senhor que pede, o Senhor Jesus pede ali para tirar a pedra de frente daquele local. E aprendemos o que com isso? Que o Senhor Jesus, ele precisa que nós tiremos a pedra diante do nosso coração. Exponha o seu coração para ele: Senhor, aqui está a podridão, aqui está aquilo que me afasta de ti, aqui está, Senhor, aquilo que me deixa doente, aqui está, Senhor, aquilo que me impede de estar à mesa contigo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus ali deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E ele saiu ali, desataram ele e deixaram ele ir. E se nós vemos em João capítulo 12, verso de número 2, se a mídia puder colocar aí na tela, eu agradeço. João capítulo 12, verso de número 2, diz a palavra do Senhor que depois de Lázaro ressuscitado, ali eles fazem uma ceia.
E nessa ceia Jesus estava, e olha só, quem é que estava com Jesus nessa ceia? Lázaro estava nessa ceia com Jesus. Eles viram Lázaro, aquele que estava morto, agora está com Jesus à mesa. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele precisa ressuscitar áreas da nossa vida para que possamos estar ali com o Senhor à sua mesa. Jesus ali, ele fala para os seus discípulos, quando está ali diante da mesa com eles. Ali está Judas, ali está Pedro, ali está João, ali está os seus 12 discípulos junto com ele ali para participar desse momento único, desse momento com Jesus ali. E o Senhor Jesus traz essa revelação quando pega o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós. E ali eles têm ciência exatamente do que eles estavam fazendo ali, de qual era realmente o significado da Páscoa. Como é que nós estamos aqui nessa noite? Será que nós viemos aqui realmente entendendo qual é o significado do pão, qual é o significado do cálice? Se não fosse o Senhor Jesus, o que seria de nós? Se o seu corpo não fosse ali pregado em uma cruz, o seu sangue derramado até a última gota, o que seria de mim? Se o Senhor não trouxesse a revelação desse mistério, mas porque os discípulos estavam com ele à mesa, ali eles tiveram essa revelação dada pelo próprio Jesus. Quando falo de mesa, também eu lembro de Mefibosete. Mefibosete tinha ali sangue real, era descendente de rei, mas estava vivendo em Lodebar, estava vivendo numa situação de miséria, mesmo sendo filho de rei, mas encontrava-se em situação de miséria. O que nós aprendemos também com isso? O Senhor traz a revelação para mim e para você nessa noite. Não adianta estar sentado no banco, não adianta ter nome de crente, não adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço e viver em Lodebar, e viver longe da mesa do Senhor. O Senhor diz essa noite, Ele está buscando Mefibosete para sentar-se também à mesa. Pastor Ricardo, tem crentes que por algo que aconteceu na sua vida, por percalços que aconteceu, olhe bem, eu estou falando por coisas que aconteceu que não estava na alçada dele, que não tinha como ele se livrar disso. Aconteceu coisas que ele foi submetido, como Mefibosete, que ali ficou aleijado porque uma carroça passou por cima das suas pernas. Não foi porque ele quis, e se encontra agora em Lodebar, e o inimigo dizendo para ele: você não presta, você está esquecido. O Senhor diz nessa noite: meu filho, vem para cá, deixa eu limpar os seus pés, porque tem lugar na mesa também para você. O Senhor quer restaurar corações nessa noite. O Senhor quer trazer Mefibosete de Lodebar. O Senhor quer tirar Lázaro de dentro do túmulo, mas tem que deixar o Senhor lavar os pés. Mas diz também a palavra do Senhor que o Senhor falou para Pedro que alguns estavam limpos pela palavra, alguns estavam realmente puros ali pela palavra, mas tinha um, e o Senhor Jesus falou: não todos, mas vocês já estão limpos pela palavra, porque diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus sabia quem ia o trair. Agora, pastor Rafael, interessante que Jesus sabia quem ia trair, e mesmo assim o Senhor Jesus trouxe ele para a mesa.
E por que o Senhor trouxe ele para a mesa? Nós já falamos aqui, mesa é lugar de se tratar de assuntos, mesa é lugar de se colocar pontos em questões que faltam pontos, mesa é lugar de se endireitar histórias, mesa é lugar de se resolver algo. E o Senhor diz nessa noite: meu filho, vem até mim, vem para a mesa, porque eu quero resolver com você esse problema. Diz a palavra do Senhor que Judas, antes ele já tinha ali se congregado com aqueles ali do Sinédrio, já tinha ali tramado com aqueles que queriam matar Jesus, e ali recebeu aquela quantia em dinheiro para que pudesse entregar Jesus quando ele estivesse sozinho, porque Jesus, onde estava, a multidão o acompanhava, e mesmo assim ele veio para participar da mesa da ceia com o Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que em certo momento da ceia, o Senhor Jesus, ele fala ali: aqui há de me trair. Diz a palavra que o Senhor se angustiou com isso. O Senhor Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer em te ver pecar e ser ali corrigido por causa do pecado, mas ele chama você: vinde a mim, vem para a mesa, meu filho, deixa eu sarar o teu coração, deixa eu lavar os teus pés. Ele se angustia e fala: um de vocês há de me trair. E interessante, Pedro, aquele que se jogava bastante, aquele de forte ímpeto, ele dá um toque ali para João, ele não fala, mas João também relata que Pedro olhando para João, tipo como se, e aí, fala com o mestre, fala com ele, porque quem não tem intimidade com o Senhor, até conhece, anda com Ele, mas não tem intimidade, o Senhor não revela, porque Ele revela os seus mistérios aos seus servos. Nos profetas tem que ter intimidade para o Senhor Jesus revelar naquilo que está oculto. E pastor Ricardo, tem gente que ainda, no ano de 2024, ainda pensa que o Senhor Jesus não revela pecado. Ele revela. Pensa que o Senhor não fala para a liderança, ele pode não citar nome, porque o Senhor Jesus não citou nomes ali. Lugar de mesa não é lugar de fazer vergonha. O Senhor, ele não quer expor você à vergonha, mas ele quer tratar com você nessa noite, antes de você pôr a sua mão no pão e beber do cálice. Porque o Senhor Jesus não veio trazer morte, mas ele vem trazer vida, e vida com abundância. E diz a palavra do Senhor que ali João, encostado no peito de Jesus, e quando fala assim, encostado no peito de Jesus, e ele até fala, o discípulo ao qual Jesus amava. Mas Jesus tinha mais de um discípulo. Será que Jesus não amava os outros assim? A gente pode olhar em João, se não me engano, no último capítulo, João ele traz ali no final do seu capítulo novamente esse relato do que aconteceu lá na ceia. Ele falou: olha, aquele discípulo ao qual Jesus amava, que falou, que perguntou ali na ceia sobre quem iria o trair, e ele falava dele mesmo. Não é porque João se achava, pastor Rafael, mas quem tem intimidade, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe o que o Senhor pensa dele, ele se move às batidas do coração do mestre, ele sabe o que o Senhor ele quer, na hora que ele quer, e sabe quando agir, sabe quando ficar calado, e sabe, conhece os mistérios do Senhor. João, ele tinha essa intimidade. Pedro até andava com Jesus, Pedro andou por cima do mar, viu o milagre acontecer, mas não tinha essa intimidade com o mestre. Mas Jesus te chama hoje, meu filho, minha filha, vem para cá, vem mais para perto de mim, chega perto de mim, e eu vou revelar o oculto e o profundo do seu coração, vou revelar mistérios que você ainda não sabe. Jesus revelou ali para João, falou: olha João,
E já eu me encaminho para o final, não precisa ficar preocupado. Mas eu sei que o Senhor tem mais algumas coisas para falar conosco nessa noite. Ele fala ali, olha João, aquele que eu der do bocado, que eu vou molhar ali no vinho e der para ele, esse é aquele que há de me trair. E será que Judas não sabia que ele ia trair Jesus? De sangue frio ainda estava ali, nem se comoveu, não chegou Jesus, me perdoa, não ali pegou, falou, Senhor, eu pequei, me perdoa. Não fez como Pedro, que negou também Jesus, mas se arrependeu, e Deus usou poderosamente Pedro no seu ministério, mas ali ele ainda escondeu, e o Senhor Jesus pegou do bocado, molhou e deu para ele. E ele assim comeu, e diz a palavra do Senhor que quando ele come desse bocado, Satanás entra dentro de Judas. Diz quando Judas ali, ele come desse bocado, Satanás ele entra por quê? Porque aonde tem brecha, aonde tem legalidade, mesmo diante da mesa do Senhor, Satanás reivindica aquilo que você deu procuração para ele. Judas tinha pendência. Ele não entendeu. Tem crente que só quer viver de bocado que o Senhor Jesus dá. Na mesa ainda tinha pão, na mesa tinha ervas amargas, como se diz, toda Páscoa tinha ervas amargas, na mesa tinha vinho, na mesa tinha pão, mas ele se contentou com bocado, não revelou o pecado para permanecer na mesa. Se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse mostrado ali o seu pecado, ele alcançaria perdão de Jesus, mas não, resolveu comer do bocado ali. Satanás entrou ali na vida de Judas, e ele se levantou da mesa e saiu, e diz a palavra do Senhor que já era noite. A palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Agora imagine Judas ali, possesso por Satanás, saindo de noite, não tem como acertar o caminho. Tem crente que se contenta em estar vindo somente dia de domingo, em estar somente em ficar naquela parte rasa, vivendo de bocado você não vive, você tem que permanecer na mesa, tem que participar tanto da parte boa, do vinho que representa alegria, mas tem que também participar das ervas amargas, tem que comer do pão, tem que beber do cálice do Senhor Jesus, até que Ele venha para que possa herdar essas bênçãos escondidas, bênçãos reservadas para a igreja do Senhor. Jesus, Ele tem prazer em estar comigo, tem prazer em estar contigo, Ele tem prazer em que ceiamos com Ele, em que bebamos do seu cálice, em que comamos do seu pão, mas temos que estar à mesa, temos que expor ao Senhor a nossa vida, temos que deixar o Senhor Jesus lavar os nossos pés, temos que revelar o nosso profundo e oculto do nosso coração para o Senhor Jesus. Tem muita gente que está naquela situação onde o Senhor Jesus, Ele fala, muitos me honram somente com os lábios, mas o seu coração está diante de mim, que fala para mim, Senhor, pode entrar, a casa é tua, esse é o teu lar, Senhor. Será que realmente o Senhor Jesus pode colocar a mesa ali, pode ceiar com você, pode chamar meu filho, vem aqui, deixa eu lavar os seus pés? O Senhor Jesus, Ele se angustiou quando falou que Judas iria o trair. Não foi momento de alegria para o Senhor Jesus, mas foi momento de angústia. O Senhor Jesus, Ele tem visto para onde vai os nossos pés. Você que está aqui nessa noite, o Senhor Jesus viu aonde estavam os seus pés essa semana. Ele viu para onde correu os seus pés, os seus pensamentos durante esse mês, mas Ele fala, eu não estou aqui para expor o pecado, eu estou aqui te mostrando o bocado, eu estou aqui falando com você através de sinais, não estou revelando aqui diante de todos, pois o meu objetivo não é te expor a vergonha,
vergonha, mas é que você venha para que eu lave os seus pés e você possa participar dessa ceia junto comigo, diz o Senhor nessa noite. Em Isaías, capítulo de número 43, e estou me encaminhando já ao final, se a mídia puder expor aí, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo, através do profeta Isaías, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Ou seja, vem aqui, questiona com o Senhor, mostre a sua vida, porque é Ele quem apaga as nossas transgressões, que não se lembra mais dos nossos pecados, mas temos que vir até a mesa, temos que vir até o Senhor Jesus. Em Malaquias, capítulo 3, verso de número 2, diz assim a palavra de Deus, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando Ele aparecer, porque Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O que quer dizer potassa? Eu trabalhei em uma mina de cloreto de potássio, e potassa vem dessa raiz de palavra, vem do potássio, é como se fosse um cloreto de potássio que eles usavam antigamente, era como se fosse um sódio, um ácido que se colocava para se fazer um sabão, para que pudesse lavar as roupas. E está aqui diante de mim, diante de você, o lavandeiro, aquele que tem na sua mão tem a toalha, e na outra está o sabão, e Ele quer limpar corações nessa noite. Ele quer trazer Mefibosete, que estava no canto lá em Lodebar. Ele quer ressuscitar Lázaro nessa noite, mas não faça como Judas, não coma do bocado e faça como se fingiu que nada estivesse acontecendo, mas permaneça na mesa. Ali mostra para Jesus onde estão os teus pés sujos, que Ele vai limpar, e Ele vai te dar a dignidade de estar à mesa com Ele. Ele diz: meu filho, do quanto eu anelei por hoje, que você me ouvisse, que você pudesse estar à mesa comigo. Será que o Senhor Jesus, Ele pode mostrar o seu sorriso comigo e com você, que com coragem mostra: Senhor, está aqui o meu pé, ele está sujo, andou por lugares que o Senhor já sabia por onde eu andei, mas está aqui, Senhor, quero sair de Lodebar, quero sair de dentro do túmulo, não quero fazer que nem Judas, mas eu quero permanecer na mesa e ceiar contigo nessa noite. O Senhor, Ele te chama, vem cear, o Mestre chama, vem cear, porque com Ele você pode te saciar. Não coma só bocado, mas fique à mesa do Senhor até se saciar. Participe com o Senhor, prega o Evangelho a toda criatura, e assim que o Senhor Jesus, Ele nos abençoe. Pastor Ricardo.